E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um convidado muito especial aqui, que é o precursor do estilo das mãozinhas, né, na gravação dos vídeos. Então, estou aqui com o Igor Vinícius, agora mostrando o rosto, né? Recentemente ele passou a aparecer no canal aí. Então, seja bem-vindo, Igor. Se porventura, eu acho que é pouco provável, mas se tem alguém aí que não te conhece, que está assistindo, fala aí quem você é, o que você faz, do que você se alimenta. Imagina, que isso. Eu me chamo Igor, mas talvez as pessoas me conheçam pelo canal Corre de PhD, que eu comecei há cerca de mais ou menos um ano e meio. E como você falou, né, a timidez do matemático leva eles a fazer coisas absurdas, como começar um canal no YouTube mostrando só as mãos. Mas desde os 100 mil inscritos tenho tentado fazer vídeos mostrando mais o rosto, mostrando quem eu sou, também falando um pouco mais sobre mim. Acho que isso gera um pouco de conexão com as pessoas. Mas para mim é um grande prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Ah, beleza, perfeito, cara. Então, queria. A gente pode pegar, começando por esse assunto que você falou de não aparecer. Como que está sendo a experiência para você de aparecer? Porque as pessoas fazem todo tipo de comentário, né? Nossa, eu imaginava que você fosse diferente, né? Como é que, que tá sendo? Tirando os comentários das pessoas que imaginavam que eu fosse mãos flutuantes ou que a minha. Na verdade, isso aqui é só inteligência artificial. Aham. Ah, tá sendo mais difícil do que eu esperava, para ser sincero. Eu costumava ter facilidade em gravar os vídeos mostrando as mãos, porque eu não estava muito concentrado em o que as pessoas estavam olhando, se elas estavam olhando para mim, para minhas expressões, etc. Acho que a vantagem daquele estilo de vídeo é que elas conseguiam se concentrar somente no que eu tinha para falar. Tanto que muita gente assiste os vídeos só ouvindo, né? Nem olhando o que eu estou fazendo. E tudo bem, não é um problema. Mas desde que eu comecei a mostrar o rosto, eu estou sentindo mais dificuldade em gravar os vídeos, para ser sincero. Eu meio que a barreira para gravar o vídeo aumenta um pouco, porque não sei se você percebeu, os últimos 2 ou 3 vídeos eles foram mais curtos, justamente porque, como eu sei que eu estou aparecendo na câmera, parece que eu falo mais rápido, parece que a nervosismo, a ansiedade aumenta um pouco. E por conta dessas coisas está sendo mais difícil. E eu, sinceramente, não sei se eu vou ou não continuar com esse estilo de vídeo mostrando o rosto. Talvez eu tente encontrar um meio caminho entre as duas coisas. Talvez eu volte para o estilo original. Eu realmente não sei. Estou numa fase de experimentação. Interessante, porque tem um efeito psicológico aí. Só de você se ver, isso aí já dificultou um pouco. E eu sinto um pouco isso. Eu não apareço, mas quando eu vejo geralmente um vídeo meu e me ouço, né? Eu não sei, eu acho que a minha voz é estranha, porque é diferente, né? Se a gente se ouve através do. Tem a propagação, né, por dentro aqui, pelos ossos, né? E você se ouvir como uma fonte externa é diferente. Então, imagino que você se vê também, ainda mais sabendo que aquilo ali vai ter um alcance muito grande de pessoas, deve. Eu entendo, sabe? Por que que gera essa, esse desconforto. E se eu tô tentando criar coragem, sabe? Eu tô pensando aí se eu apareço ou se eu não apareço. Não tenho opinião sobre isso. Eu acho que você faz aquilo que for melhor e mais confortável para você. Para mim, eu achei que o canal chegou no momento que as pessoas tinham que saber quem eu era. Até para talvez adicionar um pouco de credibilidade para as coisas, né? Não sei. Não sei se foi algo bom, não sei se foi algo ruim no final das contas. Mas eu tinha prometido para o pessoal do Discord que com 100 mil inscritos eu ia abrir a câmera, então acabou se tornando uma bola de neve. Mas não necessariamente eu acho que eu vou seguir com esse estilo de vídeo onde você fala olhando diretamente para a câmera. Talvez como eu disse, tente fazer uma mistura das duas coisas, mas até o momento eu não consigo dizer para você se um estilo é melhor do que o outro. Também em comparação aos vídeos eu não notei muita diferença nas pessoas que assistem. Tipo assim, não ganhou mais público, mas também não perdeu público. Certamente algumas pessoas comentaram que preferiam o estilo antigo, mas eu acho que isso é normal de todo ser humano, preferir as coisas do jeito que elas eram, né? Mas olhando para as métricas, não vi nenhuma diferença, não que eu esperasse uma diferença também, mas continuar testando, experimentando e ver o que dá certo.
Eu acho que gera, obviamente, uma curiosidade. Por exemplo, quando eu vi. Qualquer canal que eu vejo, na verdade, você começa a indagar coisas sobre quem está criando. Quem é essa pessoa? O que ela fez? E quando a pessoa não fala, às vezes as pessoas até perguntam. Então, talvez, não sei, será, talvez tenha gerado um certo hype, não sei, quando, antes de você mostrar. Mas uma vez que você mostra, talvez as pessoas se acostumem, né? Eu acredito que tinha, sim, um pouco de expectativa. E talvez isso tenha gerado um pouco de engajamento por parte do público. Mas talvez agora que o mistério foi solucionado, as pessoas não estejam mais interessadas no canal e pararam de assistir os vídeos. Sim. Ah, não, mas eu acho que o seu canal vai manter o interesse por um bom tempo ainda, né? E agora sim, cara, eu gosto sempre de perguntar um pouco sobre a história de vida de quem eu trago aqui para conversar. E você, assim, quando o seu primeiro contato com a matemática, como que foi? Você gostava logo de cara? Ou você foi que nem eu, assim, que não gostou e a vida foi te levando a ficar interessado por aquilo? Assim, eu estudei o meu ensino fundamental todo em escola pública. Eu sou do Pará, né? Sou de uma pequena cidade no Pará. E escolas públicas tendem a não ter a melhor qualidade do ensino. Então eu nunca tive dificuldade com matemática ou com alguma coisa assim quando estava no ensino fundamental. Aí eu vi uma mudança que durante o ensino médio eu consegui uma bolsa de estudos para ir para uma escola particular. E ali foi onde eu percebi que não dava mais para levar a vida daquele jeito, né? Estudando antes da prova e passando de qualquer jeito. A escola particular foi mais complicado. E foi ali que eu comecei a meio que ter contato com o que realmente era a escola. Ali que eu descobri o que era vestibular pela primeira vez. E eu sempre me surpreendo com as pessoas que eu converso. Elas falam, sei lá, tô no sétimo ano e tô me preparando pro ITA. Eu falo, meu, não sabia nem o que era vestibular quando eu tava no sétimo ano. O cara já tá se preparando pro ITA. Então, são perspectivas bem diferentes. Então, eu não tinha nada contra a matemática. Eu achava a matemática difícil como qualquer aluno do ensino médio na época, assim como eu achava tudo difícil. Por causa dessa dificuldade e por causa do professor de biologia, eu gostava mais de biologia na escola, porque a aula dele era excelente, mas as provas eram extremamente difíceis, então a gente tinha que estudar muito para a prova de biologia. E esse foi um dos motivos que eu acabei gostando mais de biologia, foi por ter que estudar mais. Só que quando chegou na hora do vestibular, por algumas situações familiares, eu queria ficar perto da família e tudo mais. Quando eu fui escolher a graduação, eu queria fazer no campus da Universidade Federal que tinha na minha cidade. E na época eles ofereciam 6 cursos, eu acho. Era Educação Física, Pedagogia, Ciência da Computação, Matemática e Letras Português e Letras Espanhol. Devia ter mais um outro lá. Aí eu fui por eliminação, né? Pedagogia, não. Letras Português, não. Letras Espanhol, não. Não, 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 não. E aí sobrou, no fim das contas, só matemática. E isso eu estava ali mais ou menos da metade para o fim do terceiro ano do médio. E foi ali que eu comecei a prestar mais atenção em matemática, porque eu pensei, bom, se eu quero ficar aqui na cidade, provavelmente matemática vai ser o caminho que eu vou ter que seguir. E eu achava a matemática ok. Era tipo assim, tinha sua dificuldade, eu acho que não tem como dizer que não. Mas eu conseguia estudar e passar na prova, então não era nada de fenomenal. E aí foi quando eu comecei a fazer perguntas para os professores sobre matemática. Eu comecei a me interessar um pouco mais pela área, porque eu sabia que muito provavelmente eu ia seguir aquela carreira. Não necessariamente me tornar professor de matemática, embora o curso fosse de licenciatura. Eu comecei a pesquisar o que acontecia durante a graduação, se dava para você fazer outras coisas com matemática, e por muitas vezes eu não encontrava a resposta que eu procurava. Tipo, dá para você trabalhar com outra coisa se você faz licenciatura em matemática ou você obrigatoriamente tem que ser professor? Como é que funcionam essas coisas? Então eu entrei no curso na época muito perdido, muito sem saber o que viria pela frente, entendeu? E quando eu comecei a graduação, eu sabia de uma coisa, eu sabia que eu estava gostando daquilo. Eu comecei lá lógica, geometria euclidiana, cálculo 1 e aquelas coisas foram me interessando. E quanto mais eu estudava, mais eu gostava e mais facilidade eu sentia com a coisa. Então,
eu comecei a gostar muito de estudar matemática, não necessariamente de fazer outras coisas com matemática, sei lá, programação ou matemática aplicada, alguma coisa assim. Eu gostava mesmo era de estudar, de aprender pelos livros. E aí foi quando eu comecei a pensar sobre o que eu queria fazer com aquele curso de graduação. E passa-se o tempo, estamos aqui agora no doutorado. Foi quando eu decidi abrir o canal, foi justamente para resolver, ou pelo menos tentar oferecer uma solução do problema que eu tinha quando eu decidi entrar na graduação em matemática, que é o que é que você faz com um diploma de matemático. E aí foi mais ou menos nessa ideia que surgiu o canal. Também nessa ideia que surgiu o meu gosto pela matemática. Legal. E você mencionou que você conseguiu uma bolsa em escola particular. Eu acho que o pessoal pode ter interesse em saber isso. Como que você conseguiu essa bolsa? Você teve que fazer uma prova? Fala um pouquinho mais desse processo. Não é nenhum processo nacional, é um processo bem local. A escola oferece todo ano, algumas escolas particulares oferecem todo ano uma prova para os novos alunos, e aí se você tira uma certa nota naquela prova, eles te oferecem tipo uma bolsa parcial ou uma bolsa integral. E aí Entendi. foi assim. Mas depende muito da escola. Nem todas as escolas oferecem, algumas não. Deixa eu só ver se meu carregador tá conectado aqui, porque senão o computador vai desligar. Pera aí. Mais uma parte aí para ser cortada. Acho que tá tudo certo. O primeiro corte. Primeiro corte. É engraçado porque não tá aparecendo para mim o símbolo da bateria, mas tá, enfim. Acho que eu vou considerar que torcer para tá tudo certo aqui. Mas deixa eu ver se eu entendi. Então você fez assim por eliminação, você falou assim, eu quero ficar nessa cidade, então o que tem aqui para mim vai ser a matemática, né? O que mais te interessava ali. Aí o seu interesse começou depois que você já tinha entrado na licenciatura, ou antes você já começou a ter essa curiosidade, a estudar mais, no terceiro ano que você falou? Durante o ensino médio, eu comecei a perguntar para os meus professores e me interessar um pouquinho mais por matemática. Tanto que uma das coisas que eu mais aprendi no ensino médio foi números complexos. Porque números complexos é a última disciplina, é o último tópico do curso do terceiro ano de matemática, né? Uhum. E naquela época eu já tinha decidido que eu ia fazer matemática. Então eu estudei números complexos com bastante vontade, porque eu já sabia que eu ia seguir aquela graduação. E então números complexos no final das contas é uma das coisas que eu mais sei, que eu mais aprendi durante a escola, justo só por causa dessa pequena curiosidade. Mas meu gosto pela matemática mesmo assim, por ler livros e resolver problemas e coisas assim, começou mesmo na graduação. Na Foi durante a graduação. graduação, depois de ter passado por cálculo 1, geometria euclidiana, que eu percebi duas coisas. Primeiro, aquilo era muito diferente do ensino médio. Demonstrar teoremas e fazer as coisas de uma maneira lógica e escrever quase que textos argumentativos para demonstrar que um teorema é verdade ou não. Aquela matemática era muito mais interessante que a matemática do ensino médio, nem se compara. E aí foi daí que eu comecei a gostar bastante. Foi realmente durante o primeiro ano de graduação. Até o primeiro ano de graduação, eu era como qualquer pessoa que faz uma prova de matemática, passa e esquece do que estudou. Cara, eu me identifico também porque só que eu fui mais além. Eu fiz a graduação inteira de engenharia sem eu ter essa noção da matemática como uma maneira de demonstrar as coisas através de argumentação. Então eu fiz assim, a faculdade inteira, é claro que você faz um cálculo ali, você tem uma demonstração ou outra, mas não sei, acho que você acaba fazendo a coisa mais no automático ali. Mas foi só depois que eu já estava formado, que eu fui pegar uns livros assim de matemática para estudar, que eu comecei a me interessar por essa parte. Eu tive exatamente a mesma sensação que você. Falei, cara, é muito mais legal isso. Quando você entende o que são os axiomas, aí você entende o que é uma demonstração, as diferentes formas de fazer isso. E eu fico pensando, né? Tudo bem que não daria para aprofundar tanto no ensino médio, mas será que não daria, pelo menos, para dar uma noção para os alunos do ensino médio? Para eles não crescerem assim, achando que, não, matemática eu pegar como se fosse uma máquina, né? Eu pego uns números, jogo na máquina e ela me dá uma resposta.
Rapaz, é interessante, né? Que você falou no início do seu comentário, quando a gente descobre sobre esse negócio de teorema, lógica e demonstração, é quase como se a gente estivesse entrando numa seita, né? Parece que a gente está descobrindo a verdade Aham, universal por trás de todas as coisas no universo. E aí você pensa, nossa, as pessoas precisam saber disso, porque isso aqui é maravilhoso. aham. Então, eu tive essa sensação, e essa é uma sensação muito prazerosa. Agora, se dá ou não para ensinar essa matemática dessa maneira no ensino médio, eu sei que tentativas já foram feitas, o movimento da matemática moderna foi nessa linha, mais ou menos. Se ele deu certo ou não, deixo isso para os críticos de pedagogia para decidirem. Mas eu acredito que algumas coisas sim. Acho que a geometria é um conteúdo que poderia ser ensinado de maneira axiomática no ensino fundamental, especialmente. Em alguns livros, se você ler com cuidado, você percebe que foi feita uma tentativa para aquilo ser feito, sabe? Mas a maioria das tentativas não é bem sucedida por diversos motivos. Às vezes desinteresse dos alunos, às vezes falta de capacitação específica dos professores, às vezes é simplesmente falta de maturidade. Eu posso dizer para você que talvez eu não tivesse aproveitado tão bem a geometria da maneira que ela foi feita por Euclides, se eu tivesse visto aquilo no sexto ano, do que como eu aproveitei quando eu vi no primeiro ano de graduação. Então acho que também tem um certo nível de maturidade ali. Não que a gente precise ser pessoas mais velhas para aprender matemática mais profunda, mas quando você é mais velho, querendo ou não, você presta mais atenção nas coisas. Acho que quando você é muito jovem, você quer saber de Pokémon e jogar Ragnarok. Pelo menos eu era assim quando estava no sexto ano. Ah, mas eu também, cara, não é só você não. Mas eu penso o seguinte, né? Eu acho que a gente conversou numa outra ocasião, você já deu aula particular também, não deu? Então, quando eu estou dando aula, eu percebo que quando eu estou com um aluno mais novo, eu preciso fazer uma adaptação para a linguagem que aquele aluno entende. Então, agora eu vou dar um pitaco aqui, assim, é um achismo meu, né? Eu não sou nenhum especialista em educação, nada disso. É uma experiência prática aqui que eu peguei de vivência. Por exemplo, quando você vai ensinar geometria, eu aprendi assim, calcular a área do triângulo, por exemplo. Base vezes altura dividido por 2. Me tacaram essa fórmula e comigo foi assim, sabe? Nunca me fizeram um desenho mostrando que aquilo ali era metade de um retângulo. Mas quando eu vou ensinar isso para os alunos, cara, todos os alunos, assim, quando eu mostro para eles que a área é você pegar um monte de quadradinho e medir, ver quantos que cabem ali, e aí eu tento as figuras mais simples, eles conseguem entender, sabe? Mesmo sendo mais novos. É claro, eu não vou escrever de um jeito assim, o axioma tal, não sei o que, não sei o que, que aí eles realmente não entenderiam. Mas acho que pelo menos dá para dar uma intuição da coisa. Ele, pelo menos, ele não vai ter aquele rigor todo, né? Mas ele vai pelo menos entender um pouquinho do porquê da coisa ser daquela forma. E quando eu vejo que os alunos entendem o porquê das coisas serem daquela forma, eu vejo que o interesse deles aumenta, sabe? Até aqueles alunos assim que eu falo, esse aí eu não sei, não espero grandes coisas, aí eu vejo que aquilo ali gera assim um interesse repentino nele, sabe? E é o que aconteceu comigo, talvez com você também, né? Então, enfim, é uma opinião minha, cara, mas eu acho que poderia ser feita uma adaptação, sabe? Mas vai muita. Assim, quando a gente está dando aula particular, a gente tem a grande vantagem de que o aluno que está sentado ali na nossa frente não tem mais nada para fazer a não ser olhar para nossa cara. Então, a coisa mais interessante que existe é ele ouvir o que a gente tem para falar. Aham. Na escola, talvez seja um pouco mais difícil você prender a atenção do aluno ao ponto de fazer ele entender aquela ideia sutil que está acontecendo ali por trás. Por exemplo, em uma das aulas particulares que eu dei, eu lembro quando eu expliquei para a aluna o que era congruência de triângulos. Ela aprendeu congruência de triângulos daquele jeito. Tem esse caso, primeiro caso de congruência, tem o segundo caso de congruência, tem o terceiro caso de congruência. Eu fiz diferente, eu desenhei 2 triângulos no papel, recortei um dos triângulos e falei, olha, se você rotacionar ele, transladar ele, ele vai encaixar certinho no outro triângulo. Significa que os ângulos são congruentes e os lados são iguais, a medida dos lados. E ela falou, então é isso que é congruência, não é L, 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 A, L? Eu Aham. falei, não, aquilo são consequências, mas a ideia da congruência de triângulos é isso. Se você tem 2 triângulos no plano, você teoricamente não tem como dizer se eles são
o mesmo triângulo. Se eles forem congruentes, significa que do ponto de vista geométrico eles são o mesmo objeto, só transladado e rotacionado. Mas talvez se eu tentasse fazer aquilo na sala de aula, dos 60 alunos que tem na sala de aula de uma escola pública, os 5 da frente iam prestar atenção e entender mais ou menos, e o resto ia passar pela cabeça deles assim. Então, questão de ensino no Brasil é muito delicado e, como você disse, eu deixo para os especialistas da educação. Aham. E eu concordo, cara. Aí você já entra numa limitação que vai passar pela política, né? Vai passar pela sobrecarga do professor, né? Eu acho que isso aí se aplica até a você ensinar o aluno a passar no vestibular, por exemplo. O aluno que a galera do fundão lá, que o professor realmente é difícil ele ter o domínio da turma, né? Mas você me falou uma coisa muito interessante, que quando você ensinou a congruência de triângulos, ela falou assim, mas não é... parece que ela tinha decorado os casos e não tinha entendido, né, o que era de fato. E tem um autor que eu sempre mostro no canal, que o pessoal já está vendo aqui na câmera, né, na câmera que eu coloquei, mas eu vou mostrar para você aqui, esse autor aqui, que ele, enfim, é um matemático, acho que ele é britânico e tal. Mas ele tem uma frase que me pegou muito, sabe? E foi um livro dele que me ajudou, assim, a me interessar por matemática pura. Quando eu era da engenharia, eu tinha meio que um preconceito com matemática pura, sabe? Eu ficava assim, pra que serve isso? Pelo amor de Deus, sabe? Teoria dos números, sabe? Mas aí ele falou o seguinte, que da mesma forma que quando você tem uma partitura que representa uma melodia, a partitura não é a música. Você só vai ouvir a música quando você tiver um músico que vai cantar aquilo ou tocar com algum instrumento. E ele falou que é a mesma coisa, que os símbolos matemáticos, que no caso é o primeiro caso, lado, ângulo, lado, que isso aí não é a matemática, isso aí é uma forma de representar a matemática. Só que aí você não, acho que não é igual a música que você tem o ouvido ali, que você percebe, né? Que seu corpo evoluiu para isso. Mas quando você estuda, você aprende a lógica, você pode ouvir essa música. Eu acho que é isso que você fez com essa aluna, né? Como se ela estava ali com uma partitura e você tivesse pegado, sei lá, um violino, um piano, alguma coisa e tocado para ela. Isso é interessante. E aí surge o questionamento se faz sentido você se focar mais na partitura do que na música, por exemplo. Porque existe um momento na matemática em que é muito difícil você representar alguma coisa geometricamente, né? Se você vai para espaços de dimensões maiores ou para conceitos que não necessariamente têm uma representação geométrica, a gente ainda consegue derivar teoremas, a gente ainda consegue chegar às conclusões, mesmo sem que aquilo tenha uma representação humana, digamos assim. Mas mesmo assim a gente ainda vê beleza naquilo. Então fica aí o questionamento para os músicos se é possível fazer música usando apenas partituras sem nunca aprender a tocar um instrumento. A gente sabe que tem alguns compositores que eram surdos e conseguiam escrever obras belíssimas, então talvez sim. Pode ser que sim, né, cara? E voltando assim um pouquinho para sua história, aí você entrou na licenciatura, aí na licenciatura você começou a gostar daquilo. Você falou que você não tinha muita noção assim do que você queria. Talvez acho que você não tinha pensado ainda assim que licenciatura era um curso para formar professores. Você tinha essa noção? Sim, eu sabia que licenciatura era um curso para formar professores, sem dúvida alguma. Mas mesmo assim eu decidi dar um salto de fé. Na época que eu entrei na licenciatura, eu era professor de inglês. Então, ser professor era algo que me chamava bastante atenção. Mesmo professor de inglês tendo um impacto bastante local ali, você está ensinando uma língua para as pessoas, aquilo pode trazer alguns benefícios na carreira profissional dela, e é legal você interagir com os alunos, é legal você preparar as aulas, dar as aulas, eu achava divertido. Então, licenciatura parecia um caminho natural que estava tomando na minha vida, sabe? Eu era professor de inglês, o curso que eu poderia fazer, dada as limitações que eu tinha imposto, era um curso também para se tornar professor, então pareceu, no fim das contas, uma escolha natural. E
dar aulas sempre foi para mim uma das coisas que mais me trouxe felicidade. Porque até quando eu entrei no mestrado, quando eu estava fazendo mestrado no Canadá, eu tinha um cargo que se chamava Teaching Assistantship. Não sei se você teve também. E como É, Teaching Assistantship, nesse, não com esse cargo, né? Assim, na faculdade eu fui, chamava monitor, né? Que eu fui aqui no Brasil. uhum, Mas lá nos Estados Unidos tinha uns TAs, né? Acho que o isso. Canadá e Estados Unidos é muito próximo, mas era exatamente esse nome. Tinha os Teaching Assistants, que eram alunos de mestrado, doutorado, eles ajudavam a tirar as nossas dúvidas. Ah, entendi. Eu trabalhava como TA no caso. E as responsabilidades eram ajudar os alunos de maneira particular quando eles tinham alguma dúvida, mas também a gente dava algumas aulas para ajudar na carga horária do professor. E no meu primeiro ano de mestrado, a parte acadêmica do mestrado, a parte de fazer as disciplinas e fazer as provas, foi terrível. O que salvou o primeiro ano do mestrado para mim foi a parte de ensino, que era muito legal interagir com os alunos, era muito divertido explicar para eles aquelas ideias. E no final do curso eu recebi deles um cartãozinho dizendo muito obrigado, thank you. Então eu guardo esse cartãozinho com muito carinho. Sempre me lembra de que no fim das contas a gente estuda, a gente faz pesquisa, mas o verdadeiro barato de tudo isso é estar em você ensinar e mostrar para as pessoas o que está dentro da sua mente. É essa habilidade de transformar o seu pensamento em algo inteligível para pessoas que de certa forma, sabem menos do que você ou talvez não tenham a mesma experiência que você. Então, ensinar é uma coisa que eu sempre admirei muito, sempre gostei muito, mas também ensinar é uma coisa que demanda bastante. Eu saio muito mais cansado de um dia que eu tenho que dar aula do que de um dia que eu passo o dia todo trabalhando na minha pesquisa, entendeu? Então, dentro de mim sempre teve aquela dualidade. Será que eu sigo para o caminho do ensino? Será que eu sigo para o caminho da pesquisa? Porque, como eu falei, durante a graduação eu percebi que o que eu realmente gostava era de estudar e aprender matemática. Mas ao mesmo tempo eu era muito feliz ensinando e dando aulas. Então eu nunca soube muito bem qual dos dois eu queria seguir e foi aí que surgiu a carreira acadêmica, que é você fazer mestrado, doutorado, para eventualmente você se tornar um professor universitário, onde sua principal função é ensinar e continuar aprendendo matemática e fazendo pesquisa. Quando eu descobri isso, eu falei, pronto, era justamente o casamento perfeito das duas coisas que eu estava procurando. E isso eu percebi mais ou menos ali no primeiro ano de graduação, talvez no finalzinho. E desde aquele momento, meu objetivo, todas as decisões que eu tenho feito na minha vida têm sido sempre nessa direção, de trabalhar com pesquisa e eventualmente com o ensino também. Cara, eu me identifico muito com o que você falou, porque quando eu comecei a dar monitoria, aí depois teve um período da minha vida que eu fiquei sem trabalho, aí eu comecei a dar aula particular, né, como um quebra-galho. É uma experiência muito transformadora, porque primeiro que você ajuda outra pessoa. E eu não sei se você tinha a sensação quando você dava aula particular de matemática no Brasil, mas assim, a matemática é o grande bicho-papão assim da, digamos, das matérias, né? Você vê que no Enem é o que acho que é o que as pessoas têm mais dificuldade. As provas militares elas são consideradas mais difíceis, eu acho que é porque elas pegam muito mais essa parte da matemática. E e você ajudar a pessoa, assim, porque às vezes o aluno ele tá muito, digamos assim, sem fé em si mesmo, sabe? Ele acha, ai, que eu não dou conta. Pra você ter ideia, a minha primeira aluna de aula particular era uma moça que ela estudava numa escola super tradicional aqui da região, né? Uma escola difícil. E ela tinha um irmão gêmeo que era, digamos assim, um prodígio em matemática. Ganhava as Olimpíadas, ficava o dia inteiro jogando e se tirava só 9, assim, sabe? E ela não era ruim, só que ela não era um prodígio, ela era normal, sabe? Então, assim, ela ficava muito desacreditada de si mesma, ela até de professores ela tinha ouvido falar, ah, não, que você é mais lenta, coisas assim, né? E aí, cara, quando eu simplesmente mostrei pra ela, não, olha só, igual você fez aí com o triângulo, cara, essa menina mudou totalmente, sabe? E como muitos, por isso que eu não parei até hoje de dar aula particular, como a pessoa muda assim o semblante, sabe?
ela ganha autoestima, né? Não sei se com seus alunos também você viu isso. E transforma a gente porque a gente aprende muito. Porque quando você está aprendendo para você é uma coisa, mas quando às vezes um aluno te faz uma pergunta que você tem que parar para pensar, caramba, como eu vou responder isso? Você tem que pesquisar, eu acho que você aprende muito mais. Eu não sei se era o Feynman que falava isso, que para aprender alguma coisa você tem que conseguir explicar aquilo para outra pessoa. Acho que era o Feynman, sim. Mas me identifico demais com isso que você falou, cara. Da aula é uma... Eu acho que todo mundo deveria experimentar, sabe? Nem que seja você ajudar um colega ali numa matéria que você sabe mais e ele sabe um pouquinho menos, sabe? Sim, sim, com certeza. Dar aula realmente é uma tarefa bastante gratificante no sentido humano da coisa. Parece que você está dentro do seu elemento, você está fazendo algo que você parece que foi feito para fazer. Mesmo que a sua aula seja torta, mesmo que ela não saia do jeito que você planejou, quando você vê a transformação nos alunos, aquilo é, sem dúvida nenhuma, mais gratificante do que qualquer compensação monetária que possa vir daquilo. E dar aulas, ensinar é realmente é um dom, ao mesmo tempo que é um privilégio. Sim, concordo, cara. E você, então, percebeu ali na licenciatura que você poderia unir o útil ao agradável, fazer pesquisa, dar aula. Eu queria saber da decisão, assim, de ir para o Canadá, sabe? Ah, Você... foi uma decisão difícil, ou não sei se alguém já te deu um caminho na graduação e te ajudou, como que foi isso? não, na verdade, das pessoas que estão dentro do meu ciclo acadêmico, assim, que eu conheço, eu fui o único que foi estudar fora. Eu sabia que existia a possibilidade de estudar fora durante o doutorado. Tinha, por exemplo, a bolsa de doutorado sanduíche, que você passa um ano fora e existia essa possibilidade. Mas o que aconteceu foi, em 2018, eu estava no último ano de graduação e eu estava fazendo ao mesmo tempo o primeiro ano do mestrado. Então eu tinha sido aceito no mestrado como um aluno especial, onde você faz as disciplinas, mas você não é exatamente um aluno de mestrado, no sentido de que você não tem a bolsa, por exemplo, e você também não pode receber um diploma de mestrado. Mas a partir do momento que você termina a graduação, você entra no mestrado como um aluno efetivo, e aí sim você faz o mestrado, mas nesse caso, às vezes você consegue terminar em um ano e meio, porque você já adiantou boas coisas durante o último ano da graduação. Então, em 2018, eu recebi o convite de um familiar para ir até o Canadá, porque esse familiar ia para o Canadá e precisava de alguém para traduzir, alguém que falasse inglês. Eu falei, eu sei. E aí a gente foi juntos para o Canadá e um dos lugares que eu visitei quando eu estava lá foi a University of British Columbia, que é a universidade que eu eventualmente via estudar. E, sem dúvida nenhuma, um dos lugares mais bonitos que eu já conheci. A universidade ela fica de frente para o Oceano Pacífico, então existe um jardinzinho e o Oceano Pacífico logo ali na frente. A universidade é muito bem cuidada, muito limpa. O prédio de matemática é sempre o mais feio, isso é sem exceção. Mas a universidade em si era bastante bonita. Parecia um lugar, parecia aquilo que você vê em filme, quando você vê alguém da universidade num filme americano. E desde que eu retornei do Canadá dessa viagem, eu fiz do meu objetivo um dia estudar naquela universidade, nem que fosse por um mês. Então eu comecei a olhar no site da universidade como era que funcionava a aplicação e eu fiz tudo meio que por conta. Eu li no site como é que fazia a aplicação, quais que eram os requisitos que eles pediam. No caso, na época, eles pediam que os alunos de graduação tivessem um curso de análise complexa, um curso de equações diferenciais parciais, um curso de geometria diferencial e mais um lá que eu não conheço. Esse era tipo o requisito mínimo para você aplicar para o programa de mestrado. Você tinha que ter feito essas disciplinas. Como eu fazia licenciatura, muitas delas eu não tinha feito. Então eu dei um jeitinho de compensar. Então o meu TCC eu fiz sobre análise complexa, geometria diferencial eu peguei uma optativa no último ano da universidade e equações diferenciais, no caso eu tinha feito iniciação científica que tinha sido em equações diferenciais. E como eu estava fazendo mestrado,
eu aproveitei para no mestrado fazer análise funcional, que é uma disciplina mais avançada, né? E então, juntando a iniciação científica, mestrado e TCC, eu cumpri todos os requisitos que eram necessários para aplicar. E aí veio outras coisas que envolviam, por exemplo, o exame de proficiência em inglês. Na época eu fiz o TOEFL. E eu apliquei no final de 2018, ali novembro, dezembro. E eu fui aceito abril de 2019. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, que em 2019, em fevereiro, teve a prova de admissão do mestrado na universidade onde eu já fazia o mestrado. Então, eu passei na prova e fui aceito como aluno efetivo. E, teoricamente, eu ia terminar o mestrado no final de 2019. Mas como eu fui aceito em abril para o mestrado no Canadá, eu cancelei o mestrado que eu estava fazendo, faltando tipo 7, 8 meses para terminar, e recomecei o mestrado do zero no Canadá. Então, não foi indicação, não foi porque eu sabia que isso era possível, eu nem conhecia ninguém que tinha feito isso, para ser sincero. Foi mais por pura curiosidade e teimosia. Eu vou dar um jeito de entrar nessa universidade de um jeito ou de outro. E aí eu fiz depois os 2 anos de mestrado lá. Legal. É, e você falou uma coisa interessante, porque foi uma coisa totalmente repentina. O seu familiar te convidou para ir ao Canadá, aí vocês visitaram essa universidade, e eu gosto sempre de pensar isso, porque às vezes você planeja tanta coisa, mas sei lá, você nunca sabe o que vai estar te aguardando ali na próxima esquina, sabe? Então acho legal ver assim, a história de vida das pessoas, porque você vê esses caminhos assim que muita coisa não foi planejada e deu certo, né? Aí dá pra dizer que realmente foi algo bastante repentino e não foi uma decisão muito fácil, porque a minha carreira no Brasil estava meio que ajeitadinha. Eu estava fazendo mestrado, ia terminar o mestrado com, sei lá, 21, bem jovem, 21? Não, 21, 22. Eu Muito acho que eu fui jovem, pro Canadá sim. com 22. Eu ia terminar o mestrado com 22, provavelmente ia entrar no doutorado na mesma universidade e ia terminar o doutorado logo logo. E quando eu decidi ir para o Canadá, tinha acabado de sair o resultado de um concurso público para professor do estado e eu tinha passado e já tinha sido chamado. Então, naquele ano ou no ano seguinte, eu já ia começar como professor do estado concursado, já com o salário de mestre, provavelmente. Então, no que diz Olha, respeito a carreira no Brasil, estava tudo muito consolidado. Eu poderia ter dito não sem nenhum peso na consciência para aquela oportunidade no Canadá. Mas eu acho que, como minha mãe diz, eu não consigo ficar 2 anos parado no mesmo lugar. Eu, a minha mãe também disse que eu devia mudar o nome do canal para Corre de Dinheiro. Porque sempre que eu tô começando a ganhar dinheiro, eu corro para você fazer outra corre, coisa. fala, não, não É, quero. não quero dinheiro, É, quero fazer outra coisa. Então teve isso que aconteceu. Então ir para o Canadá foi uma decisão difícil no que diz respeito a, a manter ali uma estabilidade financeira ou uma estabilidade de vida de maneira geral. Eu tenho alguns amigos que estavam mais ou menos no mesmo caminho que eu e hoje em dia eles vivem uma vida extremamente confortável. Então não dá para negar que a decisão foi bem difícil na época, mas de maneira nenhuma eu me arrependo. De maneira nenhuma. Eu acho que eu fiz a escolha certa baseada naquilo que eu acredito ser melhor para mim, naquilo que eu realmente amo fazer. legal, cara. E eu lembro que você comentou, acho que foi talvez no grupo que a gente tem, eu não sei, mas você tinha falado da diferença do sistema de avaliação do Canadá e eu lembrei muito do sistema de avaliação que eu tive nos Estados Unidos. Para quem não sabe, eu já falei no canal, mas talvez tenha gente aí que não sabe, eu fiz o programa Ciências Sem Fronteiras e eu fiz a graduação sanduíche. E foi extinto, tá? Então, se você está pensando em fazer a graduação sanduíche, pode tirar o cavalinho da chuva. Infelizmente ou felizmente, não sei, né? Mas o sistema de avaliação era muito focado em você ter uma resolução rápida das questões. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos eu tinha provas que eram, às vezes, as provas até fáceis. Que eu olhava assim e falava, não, sei fazer todas as questões. Mas o tempo eu limitava de forma que eu tinha que fazer, sei lá, 30 questões de uma prova de engenharia em 1 hora. Então, assim, você tinha que fazer, igual um amigo meu diria, desesperadamente correndo.
e aquilo ali contava, né? Porque se você tivesse uma nota, eu não sei se no Canadá era assim, mas lá a nota ela dependia da média da turma. Então, se você tirar 8, você não vai ficar com B. Se a média da turma tiver sido 9, você vai ficar com um D. Talvez. Fala um pouquinho sobre isso. No Canadá era assim também? Você teve dificuldade com esse sistema de avaliação? No caso da avaliação do mestrado, nem tanto, porque no mestrado as coisas são um pouco mais tranquilas. Por exemplo, teve uma disciplina que eu fiz que a nossa prova era propor um projeto de pesquisa baseado em alguns papers que o professor tinha sugerido. Então a prova ela era muito mais subjetiva, assim. Teve provas difíceis, com certeza. Prova de teoria da medida até hoje eu não esqueço. É um trauma na minha vida, teoria da medida. Hoje em dia é a minha linha de pesquisa, mas na época foi um trauma. E... Você é teimoso, né? Mas Igual você eu... falou. Não, você, É, não vou largar. Vou fazer pesquisa nisso aí. exatamente. Mas falando dos alunos, por exemplo, de cálculo 1, álgebra linear, que foi as disciplinas que eu era TA, realmente era um negócio pavoroso. Eu falava para eles, olha, se eu fosse eu na posição de vocês, eu não sei se eu conseguiria. Porque era uma coisa muito, não vou falar desumana, né? Mas muito, era muita pressão. Eu lembro uma vez que teve uma prova de cálculo 1, logo antes da pandemia. Então era finalzinho de 2019 e eu era o TA. E aí eles pegaram todas as turmas de cálculo 1 de todas as engenharias, matemática e física e eles organizaram uma grande prova de cálculo 1, onde no ginásio da universidade eles colocaram várias cadeiras, tinham acho que cerca de 300 alunos ou mais ali, e a prova era para ser realizada em 2 horas e meia e era tipo assim, 45 questões para você resolver em 2 horas e meia e não era tipo questão, tipo, substitui e faz a conta. Não, era tipo uma integração por partes duas vezes. Era um negócio Aquelas igual bonequinha extremamente... russa, né? Que você vai fazendo por partes e vai puxando uma dentro da outra Vai e não puxando uma acaba. dentro da outra. Exatamente. Então eram problemas Os problemas iniciais da prova era basicamente para você não ficar com um F, mas os outros problemas, o nível de dificuldade crescia muito. Questões que eu na graduação provavelmente precisaria de 1 hora para resolver, para pensar, ter a ideia, finalmente executar e sairia, sei lá, em 2 páginas, os alunos tinham que fazer em coisa de 15 minutos, 10 minutos, porque tinha que resolver as outras questões também. E como você falou, eles eram graded on a curve, né, que a gente diz, onde o que importa é a média da turma. Então você quer ficar acima da média da turma e não necessariamente acima, tirar mais de 5. Então é realmente uma competição contra os seus colegas de classe. E você sabe que metade daquela turma vai tirar menos da metade, porque essa é a definição de média. Sim. Então, então era muito complicado. Mas no Canadá, especialmente na universidade que eu estudei, muitos professores e muitos alunos vinham, por exemplo, da China ou do Japão. Então, o que acontecia é que, sim, a universidade era no Canadá, mas muitas vezes o estilo de avaliação, o estilo das aulas era quase que um estilo asiático. E a gente, como latino-americano, para mim aquilo não funcionava. Não era daquela maneira que as coisas deveriam ser feitas, mas eles aprendiam, eles passavam na prova, então méritos para ele. Eu acho que eu provavelmente não teria conseguido. Uhum. Ou então, talvez você tivesse se adaptado, né, cara? Porque aí você estando no meio ali, você teria, cara, o que eu preciso fazer aqui para dar certo, né? Mas estatisticamente, acho que esse que é o lado cruel da coisa. Não tem como todo mundo ficar com A, por exemplo. Tanto é que Uhum. na universidade lá dos Estados Unidos, quando as notas começavam a subir muito, eles faziam alguma coisa para dificultar. Tinha até um termo que eles usavam, que era grade inflation. Então eles Uhum. tomavam, igual o pessoal do governo, medidas de austeridade para combater a inflação das notas, porque jogava a média para baixo e eles não tinham que fazer nada de mirabolante, né, para dar as notas, né? Mas Yeah. interessante, cara. E você falou, na universidade do exterior você está sujeito a isso. Porque você tem, por exemplo, o Canadá é um país de primeiro mundo, então eu suponho que atrai também muitos alunos bons do mundo inteiro. Então é um outro nível de competição, não é Sim, com verdade? certeza. Eu lembro que quando eu fiz as disciplinas do primeiro ano do mestrado, elas eram chamadas de disciplinas cross-listed, que
que significava que alunos de graduação eram convidados a fazer as disciplinas do mestrado também. Todos os alunos de mestrado, eu e os outros 14 que estavam comigo, tiraram notas menores do que os alunos de graduação nas disciplinas de mestrado. É uma Que coisa isso? insana, insana, porque os alunos de graduação realmente eles são espremidos assim até o limite para tirar o melhor deles, ao ponto de que quando eles chegam numa disciplina de nível ou é seleção natural, ou eles realmente se tornam bons. Seleção natural no sentido de que só quem realmente chega naquela disciplina ali são os melhores, seja lá qual seja a definição de melhores que eles tenham tomado. Então, para nós que éramos alunos de mestrado e muitos de nós éramos de outros países, no caso eu era o único que era latino-americano, os outros eram da Índia, tinha um rapazinho dos Estados Unidos. A gente sentia muita dificuldade comparado com os alunos de graduação da mesma universidade, para você ver como que a maneira, o método de ensino em universidades, quando você muda de país, é completamente diferente. Aqui na Itália, por exemplo, em algumas universidades da Itália, a prova de admissão para o curso de matemática, ou seja, a prova de admissão da graduação, é uma prova de análise real. Eu mal aprendi análise real na graduação, o pessoal tem que fazer uma prova de análise real para entrar na graduação. Eu Então, suponho, então, que eles já façam cálculo no ensino médio, como é feito nos Estados sim, Unidos, né? Já devem ter acesso a essas disciplinas antes de concluir o ensino médio, né? com certeza, com certeza. E dependendo do país, não existe tanta distinção entre cálculo e análise real. Então, muitos deles aprendem demonstrações e coisas assim no próprio curso de cálculo, enquanto que no Canadá e no Brasil eu percebi que existe bastante uma distinção. No Canadá, inclusive, tinha uma disciplina no segundo ano chamada Demonstrações Matemáticas, que era para os alunos aprenderem a fazer demonstrações. E cálculo realmente era só fazer conta. Eu acho que esse sistema de cálculos, eu acho que não sei se veio dos Estados Unidos ou do Canadá, mas eu acho que o Brasil se inspirou muito nesse sistema, porque olhando pelo menos para a bibliografia de engenharia, o Stuart, acho que todo mundo conhece o livro de cálculo. Mas a maioria da bibliografia eram livros dos Estados Unidos, pelo menos no meu caso. Então não sei se talvez em algum momento o Brasil tenha se inspirado, né, no sistema dos Estados Unidos ou do Canadá para montar as grades. Né? E eu acho que o sistema europeu é um pouquinho diferente, o que você falou, parece que não distingue muito cálculo de análise, né? Sim, exatamente. Uhum. Ok, e aí você estava lá no Canadá, fez o mestrado, você era o TA, e acho que a gente já pode falar assim, será que dá para você dar pelo menos uma noção de com o que você trabalha? Né? Eu vi o pessoal Dá. falando que se você faz um doutorado em matemática, tem meia dúzia de pessoas no mundo que conseguem entender o seu trabalho, né? Mas não sei no seu caso em que nível de especificidade que tá, né? Mas com o que você trabalha, Igor, no seu doutorado, na sua pesquisa? Não, acho que no meu grupo é um pouquinho maior. Recentemente a gente teve a Conferência Nacional de Cálculo das Variações aqui na Itália e tinham 200 pessoas. Então 200 é mais que pessoas. meia dúzia. É mais do que meia dúzia, pelo menos disso eu tenho certeza. É uma Aham. conferência internacional, hein? Então tinha gente do mundo Internacional. inteiro. Ah, já 200 pessoas já é, né? Perto de quanto, 7 bilhões de pessoas do mundo, some esse povo aí, né? Mas pelo menos já é mais que meia dúzia, né? Mas a minha linha de pesquisa ela não é tão da matemática pura assim como seria, por exemplo, topologia algébrica ou teoria analítica dos números, por exemplo. A minha linha de pesquisa ela é mais próxima de aplicações. Então eu trabalho na parte teórica de uma teoria que é muito útil para aplicações. E a teoria que eu trabalho se chama teoria do transporte ótimo. Algumas pessoas conhecem como teoria de Monge-Kantorowicz também, que é uma interseção entre cálculo das variações, equações diferenciais parciais e métodos minimax, métodos de otimização. No fim das contas, você tem, na maioria das vezes, duas distribuições de probabilidade, que você pode imaginar como sendo dois datasets ou duas imagens com pixels, e você está interessado em descobrir qual é a melhor maneira, ou seja, uma maneira mínima, que minimize algum custo,
de transportar uma densidade de probabilidade para outra. Essa se chama teoria do transporte. A grande graça de teoria do transporte é que ela induz uma métrica, ou seja, você consegue dizer qual é a distância entre dois datasets ou qual que é a distância entre duas distribuições. E que se você consegue calcular a distância entre duas coisas, eu acho que você já sabe onde é que isso vai levar, né? Muitos algoritmos de machine learning, onde você tem que testar se o testing set, se o fitting está sendo bem feito entre o testing e o training, você precisa de uma maneira de calcular o quão bom ou quão ruim está sendo feito aquele pareamento, e uma distância, uma métrica dessa, por exemplo, é muito útil. E, portanto, essa teoria que eu trabalho acaba sendo aplicada bastante em biologia, também tem muitas aplicações em economia, muitas aplicações em ciências da computação, mas eu pessoalmente trabalho com a parte teórica da coisa. Então eu estou ali investigando generalizações, tentando provar teoremas, tentando dar contra-exemplos para certas coisas. Então eu fico ali na parte, eu trabalho só no quadro, eu deixo para as outras pessoas escreverem o código. Legal. E aí depois, se você terminando, os cientistas da computação, por exemplo, vão poder julgar isso aí no algoritmo de machine learning. Legal. E por exemplo, você falou que você fica tentando provar teoremas. Aí como que é isso, cara? Assim, você provaria vários teoremas ao longo do... Acho que na Itália você escreve uma tese também de doutorado, como aqui no Brasil? Então você Então, vai no provar final, vários teoremas, ou talvez se provasse um teorema já seria um avanço? Como que é isso? acho que provar vários teoremas você tem grande confiança em mim. Não sei se eu tenho essa confiança em mim. Mas a ideia do doutorado aqui na Europa é que sim, no final você tem que escrever uma tese de doutorado. A ideia da tese de doutorado é que ela seja a consequência de papers que você publicou durante o seu doutorado. Então, você publicou, sei lá, 2 a 3 papers em tópicos relacionados. Você escreve uma introdução e cada capítulo da sua tese vai ser um daqueles artigos que você publicou. E a ideia do artigo é que ele seja meio que... Eu esqueci a palavra, só lembro da palavra em inglês, self-contained. É que ele contém ali um Self-contained. conjunto de lemas e teoremas para explicar alguma coisa. Então existem algumas questões em aberto, algumas questões que precisam de resposta, que geralmente são motivadas por outros pesquisadores. Por exemplo, num projeto que a gente já está trabalhando agora, é justamente com um matemático na França, que ele tem um algoritmo para resolver certas coisas, que eu claramente não entendo o que ele faz, mas tem uma desigualdade que ele precisa usar, que essa desigualdade só é válida para funções ou para medidas contínuas. E ele gostaria de usar, se a mesma desigualdade fosse válida para medidas discretas, ele conseguiria melhorar um pouquinho o algoritmo dele. Então, o projeto que a gente está trabalhando é a extensão dessa desigualdade para medidas discretas. Uma medida contínua é uma função, você pode imaginar ela como a integral de uma função contínua. Essa é uma medida contínua. Uma medida discreta é a integral de uma função que tem saltos de descontinuidade. Então, essa desigualdade seria um resultado que, se der certo, vai se tornar um artigo e, eventualmente, um capítulo da tese. E aí, obviamente, você tenta provar aquilo ali, mas você faz aquilo por intermédio de lemas, por intermédio de resultados que outros matemáticos fizeram. Então você tem que estudar a literatura, você tenta provar algumas coisinhas ali mais simples, finalmente você chega num grande teorema que diz, ok, isso aqui é válido nesse caso aqui, e essa é a demonstração. Isso se torna um artigo, e aí você vai para o próximo projeto. Legal. Cara, isso aí me parece bem mais empolgante. Até quando eu estava no mestrado, eu gosto de brincar que é o meu finado mestrado, né? Eu senti isso também. Eu acho muito mais empolgante você trabalhar ali no problema que está em aberto do que quando você está na graduação. Pelo menos no que eu fiz, é muito previsível, né? Você tem ali um livro que foi dado e você sabe que vai cair numa prova. Por mais que seja uma prova difícil, não foge muito daquilo ali. Mas eu acho muito mais fascinante quando você está nesse processo que você falou. Sabe? Você tem que tentar demonstrar essa desigualdade e, em tese, você não sabe se vai dar certo, né? Ou estou enganado, você já tem alguma base assim para saber, não, isso aqui vai dar certo, a gente só não sabe como ainda. As pessoas tendem a dizer que matemática não é uma ciência
de experimentação, né? Mas a verdade é que a gente experimenta bastante. Então, Aham. por exemplo, a gente essa desigualdade que é válida para densidades contínuas. A gente sabe alguns casos que ela é válida para densidades discretas. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente tem uma pergunta em aberto é tentar construir exemplos. Ok, existe algum exemplo onde faz sentido isso aqui? Ou será que não existe nenhum exemplo? Se não existe nenhum exemplo, não faz sentido você tentar demonstrar nada, né? Então você primeiro começa construindo alguns exemplos. Ok, nesse caso aqui deu certo, nesse caso aqui deu, nesse caso aqui deu, nesse caso aqui não deu. Então esse exemplo aqui ele tem algum detalhe que os outros três não têm, que talvez a desigualdade ela não funcione para todas as medidas discretas, mas para essas três aqui elas têm alguma coisa boa que faz funcionar para elas. E aí, qual é essa coisa boa? Isso é o que a gente diz de procurar padrões na matemática, né? Você vai olhar para aqueles três exemplos e, ok, qual é o padrão entre eles? Ah, eu descobri que essas três medidas, sei lá, elas têm um espaçamento específico. Então, provavelmente para esse espaçamento específico funciona. E você vai, faz uma conjectura, e isso aqui com essas propriedades e mais essa propriedade extra, então, pá, 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 pá. E aí você tenta fazer a demonstração. Então, no final das contas, é um trabalho de experimentação, você tem uma ideia, você tenta construir exemplos de quando aquilo funciona e não funciona. Nos casos em que funciona, você tenta encontrar um padrão. Quando você encontra, você faz uma conjectura e depois o trabalho é tentar demonstrar. Não é tão simples assim, tem muito vai e volta, você percebe que a sua hipótese estava errada, você tem que mudar a hipótese, constrói mais exemplos, vai e volta. Aí se vão 8 meses, 10 meses, até você conseguir alguma coisa útil mesmo. Ah, é. Você tem que ter muita resiliência, né? Tem que ter cabeça dura. Ô Igor, e eu tendo morado no exterior, eu gosto muito assim de prestar atenção nas diferenças culturais e também acho que nas diferenças acadêmicas também. Algumas no Canadá você já falou que é o sistema de avaliação muito mais competitivo. Mas vamos começar pelo Canadá, depois a gente pode falar da Itália. Teve alguma diferença assim que você notou que te chamou mais atenção do Brasil, do Canadá, o comportamento das pessoas, dos seus colegas? Com relação ao que exatamente? Ah, por exemplo, nos Estados Unidos eu via que o pessoal era muito, digamos assim, separado por etnia. Então, por exemplo, eu não via pessoas brancas conversando com pessoas asiáticas, por exemplo. Para citar um exemplo, né? Isso era uma coisa mais social, né? Questão de, no Brasil, você, sei lá, na faculdade ali no primeiro dia o pessoal já tá falando de marcar churrasco, fazer as coisas, né? E lá não, lá já era muito mais. As pessoas são mais reservadas por natureza. Por exemplo, tanto é que às vezes eu lembro que tinha uma matéria que eu fazia que a sala ficava aberta, não tinha outra aula, e a gente ficava uns minutos esperando a chegada do professor. E nesses minutos a sala ninguém dava um pio. As pessoas não conversavam. Sendo que aqui no Brasil, se o professor não chegou, o pessoal sempre estaria conversando. Seriam coisas assim, entendeu? Uhum. Eu notei algumas diferenças gritantes entre o Brasil e o Canadá. O Canadá é um país muito jovem. Eu acho que o Canadá tem menos de 200 anos como país. Então é um Aham. país que nunca formou bem a sua cultura, no sentido de que não existe música canadense, a não ser que você considere o Justin Bieber música canadense. Olha. Não existe comida canadense. Algumas pessoas falam do poutine, que é uma comida canadense, mas é questionável. Aham. Então, por ser um país muito jovem, é um país muito sem uma cultura definida. E eu vim do Pará, onde é Pará é um país, um estado que tem uma cultura muito bem determinada, porque teoricamente a gente está meio que geograficamente isolado, a gente teve muita influência da cultura indígena da floresta amazônica, também por causa da fuga dos negros da escravidão, muitos deles foram para lá, então a gente criou meio que essa cultura indígena barra africana no Pará, que é uma coisa belíssima. E no Interessante. Canadá não tinha nada disso. Então, no Canadá era uma das coisas mais frustrantes para mim assim é que não existia nada canadense. Não existia uma cultura assim forte. Eles tentavam algumas coisas, mas não era algo histórico, era mais algo forçado.
E os canadenses, o estereótipo é que eles são pessoas educadas. E isso é verdade. Não tem como negar que são pessoas extremamente educadas, mas a educação deles é baseada no direito. Então é tipo assim, você nunca vai pisar um passo mais à frente do que o seu direito te permite. Então, se eles percebem que eles foram um pouco mal educados com alguém, eles imediatamente pedem desculpas e alguma coisa assim. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter muito cuidado para não, sem querer, pisar no direito do canadense. Porque se você fizer isso, existe grande chance de você ser processado. Por exemplo, no Canadá, quando nevava, era sua obrigação limpar a sua calçada. Porque se alguém estivesse andando na sua calçada, escorregasse e caísse, aquela pessoa podia processar você porque você não limpou a sua calçada. E isso é uma falta de respeito com os vizinhos. Então, era uma coisa bastante firme, assim, o que eles tinham com relação ao direito deles, o que estava no direito deles e o que não estava. Mas a partir do momento que você conseguia entender como as pessoas interagiam, você vivia uma vida bastante pacífica com eles, assim. Nunca tive nenhum problema. Eles tinham até uma ideia que eles chamavam na época de personal space, que é um espaço pessoal. É tipo assim, você nunca chega muito perto de uma pessoa. A gente que é brasileiro, a gente tende a conversar bem pertinho, assim, né? Eles não, eles você tinha que estar pelo menos 1 ou 2 passos de distância para conversar com ele e você nunca entra no espaço pessoal daquela pessoa, você nunca chega muito perto deles. Então, multidão não existe. Você vai para um show no Canadá, todo mundo tem a sua cadeira. Não existe as pessoas ficarem aglomeradas ali, não, tá todo mundo sentadinho, bonitinho. Não tem Então, isso o foi uma famoso coisa Vucu bastante. Vucu. Não, não tem. Eu muito próximo dos Estados Unidos, cara. Eu percebi, assim, que até casais andavam mais separados nos Estados Unidos. Por exemplo, você via, assim, de mão dadas, às vezes, assim, mas você não vê. No Brasil, você vê pessoa agarrada, assim, demonstrando afeto, né? Então, acho que é muito, muito próximo, né, assim, do que da cultura dos Estados Unidos. É, Agora, falando da Itália, cara. E aí, o que você nota de interessante aí na Itália? Aí pra mim foi outro choque, né? Que eu tava acostumado no Canadá há 4 anos com o meu personal space, respeitando o direito de todo mundo. Aí eu chego na Itália, é uma grande bagunça, em certo sentido. Ah, a Itália é muito diferente do Canadá, enquanto o Canadá tem zero de cultura, a Itália é a própria definição do que é cultura, né? Então tudo aqui é muito simbólico, a maneira que eles comem, a maneira que eles se portam, a maneira que eles se vestem, tudo é justificado pelos fatos de eles serem italianos. Então, isso foi bastante interessante. Mas eu senti mais facilidade na Itália no que diz respeito ao trato social com as pessoas, porque eles são mais parecidos com os brasileiros. Latinos, né? Tem Afinal de sangue contas, quente. é, afinal de contas, teve uma grande imigração italiana para o Brasil logo após a guerra. Então, acho que por causa disso, muita coisa no Brasil é influenciada muito fortemente pela Itália. Você entra numa agência do Correios italiana, é idêntica à agência do Correios no Brasil. O sistema de senhas do banco italiano é idêntico ao sistema de senhas do banco no Brasil. É uma coisa assim, você percebe, meu Deus, o Brasil realmente imitou a Itália em vários aspectos, inclusive na burocracia. A burocracia italiana é o maior exemplo do que é a cultura italiana. Burocracia. Tem muitas empresas italianas no Brasil, né, cara? Tem a Fiat, que é a empresa do setor automotivo, a TIM, acho que tem muito. Não sei se todo mundo sabe a TIM. Eu não sei se é ainda, mas acho que a origem dela é italiana. E é interessante, cara, porque em 2023 eu fiz uma viagem. Eu fiquei 2 dias em Milão, né? E a minha viagem foi focada na Alemanha. Mas eu tive essa percepção. Eu falei, caramba, olha só, eu acho que aqui na Itália você fica mais à vontade, porque as pessoas são mais despojadas, né? Não tem aquele. Se nos Estados Unidos o povo é formal, acho que na Alemanha eles são ainda mais, né? Mas você não tem todo aquele formalismo, né? Então. Eu senti também essa proximidade que você falou. Muito interessante, né? Então, sinceramente, eu não consigo decidir se eu gosto mais do Brasil, da Itália ou do Canadá. Eu Uhum. acho que cada país é muito único e quando você muda para morar fora em outro lugar, não necessariamente você está resolvendo todos os problemas da sua vida, né? A gente tende a pensar no Canadá como o país onde não tem nenhum problema que o Brasil tem.
Uhum. Mas o Canadá tem outros problemas que você não faz nem ideia de que esses problemas existem porque eles não são problemas para você no Brasil. Por exemplo, uma coisa que não é problema no Brasil é você ir num restaurante e comer bem. No Canadá eu tinha a sensação de que sempre que eu ia num restaurante comer, eu comia mal e pagava muito e saía frustrado. Um problema que eu nunca tive no Brasil, muito menos Uhum. na Itália. E você pensa, mas isso é nada, isso não é relevante. É relevante quando você mora naquele país. Você só Sim. realmente entende o peso dos problemas daquele país quando você mora lá. Então, sempre que eu volto para o Brasil, eu lembro, é por isso que eu fui embora, dessas coisas que eu não gostava. Aham. Entendeu? Então, é só É, você mudar o conjunto de problemas, mas no fim das contas, nenhum país é perfeito. Longe disso. com certeza. Um dos problemas que era, pelo menos pra mim, que eu tenho certeza que no Canadá era ainda pior, era a questão do clima, sabe? Porque eu morava no estado de Indiana, e ele fica no meio oeste, né? Quem tá vendo aí pode jogar no mapa aí pra vocês verem que é o Midwest. E assim, aí eu fiquei meio chocado que a maior parte do ano faz frio. Você tem aqueles 2 meses ali de verão, a primavera, que não sei se é 2 meses também, 1 mês e pouco, mas todos os outros meses, outono e inverno, são estações muito longas, né? E eu fiquei, cara, não sei, eu não fiz uma consulta, né, pra diagnosticar, mas eu comecei a ficar meio triste, assim, não sei se eu posso usar a palavra deprimido, né? Mas sei lá, cara, eu lembro que eu saía fazendo às vezes menos 20 graus, né? Aí você olha pro campus, é o mesmo estilo de campus que você falou, tudo muito bonito, né? Muito arborizado, aqueles prédios que se parecem com castelos. Só que aí do nada aquele cenário que pra mim era um filme de terror, né? Todas as folhas caídas, aí tudo ficava sem cor. Não sei, eu não gostei muito dessa experiência do inverno longo, sabe? Uhum. No Canadá era a região que eu morava, ela era a menos frio. Não necessariamente era quente, mas Uhum. por exemplo, ali em Vancouver você tinha três montanhas que elas ficavam de frente para o Oceano Pacífico e a cidade ficava entre as montanhas e o oceano. Então o que acontecia muitas vezes era que as nuvens se formavam ali no oceano, elas vinham e elas ficavam presas na montanha. Isso tinha uma coisa boa e uma coisa ruim. A coisa boa é que se tornava meio que uma estufa, então os raios de sol que entravam tinham mais dificuldade para sair e a cidade ficava mais quentinha. Mais quentinha, tipo assim, no inverno era -10, não era -40. Isso era o mais quentinho. O padrão do Mas Canadá, em isso é contra... quente. tá, calor. Mas em contrapartida, você tinha que estava sempre nublado. Então eram 8, 10 meses, 8, talvez 9 meses de só chuva. Tipo, começava a chover e chovia por 2 meses, sem parar. Não era uma chuva forte, era só aquele chuvisco, assim, mas sempre nublado, sempre nublado, sempre nublado. Você nunca via a luz do sol. Era uma coisa extremamente, extremamente deprimente. E a cidade, toda feita de concreto, tudo cinza, aquele negócio chovendo toda hora, era uma grande tristeza, nossa. Quando Isso chegava o afeta a gente, verão, né? afetava mesmo. Especialmente eu que vim do Pará, um lugar muito quente, um lugar muito, muito movimentado, muito cheio de vida. Você sair de casa na rua e você não vê ninguém, porque ninguém vai encarar aquele frio e aquela chuva. As pessoas saem de casa dentro do seu carro, voltam para casa, entram na garagem, saem do carro dentro de casa e você nunca vê uma pessoa. Uhum. Parecia que eu morava num bairro desértico, assim. Parecia que ninguém morava lá e todo mundo era figurante. As casas eram todas cenário de filme, porque você não via ninguém na rua. Era Aham. uma coisa muito, muito, muito esquisita. Você tentou empurrar a fachada das casas pra ver se não era aquela madeira assim que cai? Às vezes era, vai saber. É. Será que eu tô sonhando que eu tô aqui? Isso aqui tudo é cenário? Aham, pois é, pois é. Nossa. E eu fico pensando isso também, que às vezes eu penso em gravar vídeo na rua, eu fico, nossa, meio esquisito assim, você. Eu ficar falando sozinho, queria chamar atenção, mas eu vejo que se, pra quem mora no exterior, talvez não tenha esse problema, né? Já que as ruas são desertas, né? Então você pode fazer o que você quiser, né? Pode montar um cenário na rua que ninguém talvez nem perceba, né? De certa forma, sim. Aqui na Itália tem mais gente. A Itália tem muitas feirinhas, tem muitas coisas acontecendo no centro da cidade sempre.
Isso só significa que você vê mais pessoas segurando uma câmera. Então, você segurar mais uma câmera e falar com a câmera é super normal. Aham, Especialmente aqui em Florença. Então, aham. não é problema. E outra coisa é que eu sinto que pessoas de cidade grande, elas estão muito preocupadas com a própria vida delas. Então, você pode Uhum, fazer o que você quiser na rua, que a pessoa não vai nem te olhar. Isso é uma aham. coisa que eu acho que o brasileiro não tem muito costume com isso, né? Se alguém faz alguma coisa estranha na rua, todo mundo já olha assim, o que essa pessoa está Sim. fazendo? Mas nas cidades, pelo menos nos países do exterior, a gente percebe que ninguém tá nem aí pra você. Se você quiser dar cambalhota na rua, as pessoas vão continuar caminhando, vão fingir que você nem existe. Eu concordo, cara. Eu não morei na Europa, né? Mas nos Estados Unidos eu via muito isso. Assim, as pessoas, elas nem trocam olhares. O Brasil, você entra dentro de um ambiente assim, as pessoas vão levantar a cabeça e vão olhar pra você. E acho que é talvez por isso que as pessoas se sintam também mais à vontade de iniciar uma conversa. Mas nos Estados é muito essa questão que você falou também do Canadá, de você ter o espaço. Então, se você vai falar com uma pessoa, você tem que falar excuse me, please. Né? Você tem que pedir ali uma permissão para depois você falar com a pessoa. Se você já chegar falando, não é algo assim muito bem visto. Né? A pessoa ela meio que fica, né, se sente, parece que você invadiu um espaço ali, que nem você falou. E uma pergunta pra você, o que que motivou você a abrir o seu canal? Cara, é uma coisa assim. Foram vários fatores, na verdade, né, cara? Vou tentar explicar assim de uma maneira para ficar mais clara. Primeiro, que eu tava sentindo falta de estudar. Sabe, eu fiz a minha graduação, terminei em 2018, né? Eu entrei no mestrado em 2019, mas não fiquei, saí, então desde 2019 eu não estudava assim nada de mais complexo, seja dentro da engenharia ou dentro da matemática. E aí comecei a sentir falta, sabe? Comecei a lembrar, né? Graduação é um negócio interessante, que você fica ansioso para se formar, mas aí depois, quando você se forma, eu pelo menos sinto falta, né? Daquela rotina de aprender, principalmente aprender coisas novas, né? Aí eu comecei a pensar, falei, o que eu vou estudar? Aí eu cheguei em três opções assim de coisas que eu gostaria de estudar, que era filosofia, matemática e psicologia. Aí eu pensei, filosofia e psicologia tá muito longe assim da bagagem que eu tenho, né? Eu fiquei aquela, talvez esteja até errado eu pensar nisso, eu já fiz 31 anos. E eu aprender uma coisa nova agora, assim, muito fora do meu contexto, acho que talvez seja mais difícil. E a matemática é algo que estava mais próximo do que eu já estudei, apesar de ser uma abordagem diferente, né? Aí eu falei, então vou estudar matemática e falei, vou começar a estudar sozinho. E aí que eu vi o canal Matemática como Hobby, né? Que era basicamente o Clóvis na mesma situação. Agora ele vai entrar na graduação, mas ele era um cara que estudava sozinho também, eu me interessei. Aí o seu canal eu já tinha visto. Eu vi o seu vídeo. Eu não vou lembrar exatamente quando foi, cara, mas eu vi aquele vídeo seu sobre. Acho que é um livro, Manual Compacto da Matemática. Não é isso que você fez? Sim, recordo. Aí eu já tinha visto, aí quando eu comecei a acompanhar o canal, né, Matemática como Hobby, foram aparecer. Aí eu comecei a acompanhar mais canais. Tem o Vida, acho que é Vida Acadêmica, eu não sei, do Joma, né? E foram surgindo vários canais. Eu falei, olha só, que tem uma comunidade na internet que estuda matemática pelos mais diversos motivos. Tem quem estuda porque já está no mestrado, no doutorado, outros querem fazer graduação, outros só porque acham legal. Aí eu comecei a me envolver, né? E eu ainda por cima vi que você poderia ter uma renda extra com a internet, apesar de, pelo menos no meu caso ainda, não ser nada exorbitante, né? Acho que talvez você já esteja milionário aí, né? Recebendo patrocínio. Muito bom. Mas eu não tô no seu nível ainda, né? Mas eu achei legal, cara. Eu fazer uma coisa ali, conversar com outras pessoas sobre coisas que eu gosto e ainda ser remunerado por isso é algo também que me interessou. Então foi culminando esses vários fatores. E além do mais, sei lá, se eu sair na minha rua ali, bater na porta do vizinho e falar, ô fulano, você tem interesse em estudar matemática? Eu fiquei, isso mesmo, você tá doido? Tá louco? Tá maluco, né? Então eu não tenho pessoas próximas a mim que se interessam assim pelo assunto. Então o canal foi isso. Eu falei, se eu criar também o canal, eu vi que vocês aí estavam fazendo um vídeo mais enxuto, que não teria tanta edição. E eu falei, vamos tentar, vamos ver se dá certo. Eu compro, tem muito livro também, né, dos mais diversos assuntos. Eu vi que o pessoal gostava desse assunto.
de livros, eu comecei assim, falei, vou mostrar meus livros pro pessoal. E aí eu vi que foi atraindo interesse, as pessoas começaram a chegar com... Teve um vídeo, cara, ele não tinha nem 100 visualizações, eu lembro que o vídeo teve 13 comentários. Que é o primeiro vídeo que eu postei, eu acho que é um dos primeiros, não lembro, mostrando a minha coleção de livros de matemática básica. Então só ali pra mim já valeu. Falei, cara, esse feedback aí, que eu já converso com as pessoas, eu já aprendo, mesmo que o canal não fique grande e tal, ali já valeu. E aí já vira aquele ciclo virtuoso, né? Eu já recebi alguns comentários, aí você já começa a postar mais vídeo. E aí eu tenho um servidor no Discord também, que o pessoal me perdoe que não tá muito bom, tá? Eu sei. Mas, né, a gente tá sempre tentando aprimorar. Então acho que é isso, né, cara? Não sei se eu me perdi aqui na hora de falar, mas foi isso. Eu concordo com você. Eu acho que a parte mais legal no final das contas com relação aos canais é a comunidade que se cria. Acho que a ideia de ter um Discord do canal é uma ideia muito boa, porque você tem a oportunidade de conversar de maneira mais próxima com as pessoas. E, querendo ou não, é melhor do que um grupo no WhatsApp ou no Telegram, por exemplo. Então, eu gosto bastante da ideia de ter o Discord do canal. E eu sinto que o canal realmente é o Discord. É ali que eu converso com quem assiste os vídeos. E o canal é mais uma maneira de produzir alguma coisa para aquelas pessoas. Então, eu sinto que a comunidade é a coisa mais importante do canal. Os vídeos é uma forma minha de mostrar gratidão por eles, pelo engajamento, por compartilharem os vídeos e tudo mais. Então, eu concordo com você que se a gente tivesse talvez, sei lá, 100 mil visualizações e nenhum comentário, não seria tão legal quanto ter 1000 visualizações e 100 comentários. Os comentários realmente é a graça da coisa. Você lê, você responder, você vê que você motivou alguém a voltar a estudar matemática. Eu concordo com você. E eu acho que seu canal está indo muito bem. Sempre assisto seus vídeos, eu gosto bastante. Você está trabalhando mais duro na questão de edição, eu tenho percebido. Você e o Edson, que não se chama Edson, também estão investindo pesado na edição. Enquanto que eu continuo aqui na humildade, falando, não, isso é tudo que eu sei fazer, vamos ficar por aqui mesmo. Eu tô indo muito assim Eu sou muito de fazer teste, sabe? Teve pessoas que eu converso que falam assim, não, que você tem que escolher um estilo de vídeo e todas as suas thumbnails têm que ser parecidas. Só que, sei lá, cara, eu não sou muito assim, eu sou muito de testar pra ver o que acontece, sabe? Aí eu faço ainda os vídeos que são mais rústicos, digamos assim, né? Que eu só até pego inspiração sua, né? Do lado matemático como hobby, mostro algum livro, escrevo alguma coisa ali numa folha de ofício, né? Então eu tenho ainda... A maior parte dos vídeos ainda são desse tipo de vídeo mais rústico, né? Só que eu tenho experimentado também fazer uns vídeos assim mais elaborados, né? Que acaba que, não sei, eu acho que você torna aquilo mais interessante também para quem tá vendo. E às vezes eu percebo que você fala as coisas e é difícil, assim, a pessoa não entende exatamente o que você quis dizer, né? E você colocando uma edição, uma imagem, né? Isso acaba, eu acho que você comunica melhor, né? Algumas coisas ali que são mais difíceis. Mas é isso, cara, assim, sabe? Eu sou de fazer teste, até porque a edição ela tem um custo, né? Tanto se eu contratar um editor, que é o que eu tenho feito, se eu for editar, acho que não é totalmente inviável, né? Porque, assim, editar demandaria muito tempo, né? E se for editar todos os vídeos também, nossa, aí já ficaria um custo muito alto, né? Acho que seria, talvez, para quem já tem um canal mais profissional, né? Mas é isso, cara, eu gosto muito de mesclar. Mas você fez uns vídeos mais bem editados também, não fez? Você tem dois vídeos assim que me chamaram a atenção, que é um que você mostrava várias coisas acho que você já estava na Itália, e teve um que você falava algo assim, você aos 27 anos, que eu achei muito interessante, porque esse é um vídeo que faz a gente pensar, né? A questão da idade, né? Pois veja bem, eu me faço essa pergunta, eu penso assim, nossa, cara, eu já tô com 31 anos, eu vou fazer outra graduação, será que será que o meu cérebro funciona ainda, né, para pegar coisas novas, né? E você tem a questão de você trouxe ali comparação com outras pessoas, né? E tudo bem, né, cara? Os psicólogos falam aí que ensinam que a gente não deve fazer isso, mas talvez seja da natureza humana também a gente sempre acabar
fazendo algumas comparações, né? Mas eu achei muito legal esse estilo de vídeo que você fez. Não sei se seria mais vlog, né? Eu achei que ficou bem legal também. De vez em quando eu tento fazer um vídeo um pouquinho mais elaborado, por influência da minha esposa. Ela diz, não, faz que vai ficar legal. E aí, pelo menos uma vez por mês eu tento fazer um vídeo, não no estilo padrão, monólogo, falando sobre alguma coisa, mas mais talvez uma mensagem um pouco mais reflexiva sobre idade, sobre o mais recente que eu fiz agora foi sobre o amor que a gente sente pelos livros. Então, esses vídeos, a mudança de formato, ela sempre é benéfica. Você sempre aprende alguma coisa nova quando você muda um pouquinho o seu formato. E eu concordo que vale a pena você testar coisas novas, senão você não... Talvez você não cresça como número de inscritos ou alguma coisa assim, mas você cresce como comunicador, você cresce como um aprendiz daquela habilidade que é fazer vídeos para o YouTube. Mas se eu fosse perguntar para você qual que seria, tipo assim, um objetivo final para o seu canal, onde você gostaria que ele estivesse daqui a 2, 3 anos, você já pensou sobre isso? Cara, não pensei, sabe? Objetivo final. Olha, tem algumas coisas, né, que eu fico. Na verdade, são mais dúvidas que eu tenho do que um objetivo, sabe? Por exemplo, a questão de aparecer no canal. Porque eu fico pensando assim, seria bom se o canal crescesse. Porque, por exemplo, eu vou abrir um pouquinho do contexto da minha vida aqui, né? Eu quero voltar a estudar, né? Então, quais são as opções que eu tenho? Eu queria fazer o bacharelado em matemática. E a gente até discutiu também mais cedo de uma especialização também que eu consigo fazer as disciplinas do bacharelado de matemática. Só que, para que eu estudasse bem feito, né? E no meu caso aqui teria que ser na UFMG, que é acho que é a única faculdade, universidade aqui perto de mim que tem um curso de bacharelado em matemática. Eu teria que ter uma dedicação muito grande e financeiramente para mim não é possível eu abrir mão de trabalhar essa carga horária, né? Então eu penso, cara, se o canal me desse pelo menos ali uma renda para eu abrir mão de 6 horas do meu dia para eu poder estudar, isso é uma coisa que me faria muito feliz, sabe? Eu poder voltar a estudar. Então essa é uma coisa. Você falou daqui a 3 anos, eu me imaginei assim, quem sabe eu fazer um mestrado, um doutorado, e se o canal puder me dar uma ajuda. Porque acaba que é um trabalho que tudo bem, que demanda muito da gente, mas acaba que você tem uma máquina trabalhando para você, né? Então eu acho que seria mais fácil assim para eu estabelecer uma rotina do que eu teria que fazer e reservar horas para estudar. Tem esse ponto, né? Agora, em termos de, digamos assim, vamos falar de fama, de glória, ser um canal, sei lá, com milhões e milhões de inscritos, eu não sei se isso faria diferença para mim, sabe? Daí que tá. Aí eu fico pensando também no excesso de exposição. Isso é realmente uma incógnita que eu tenho, sabe? Fala assim, se o canal pudesse me dar um apoio para eu voltar a estudar, eu gostaria. Mas assim, eu acho que é o que você falou. Acho que o número um assim é a questão da comunidade. E se eu pudesse algum dia fazer uma pesquisa em matemática, ou então mesmo que seja que eu não saia da graduação, vamos falar assim, e compartilhar isso com mais pessoas, sabe? Inspirar mais pessoas, eu acho que isso seria um valor assim que estaria além de qualquer valor financeiro, entendeu? Por exemplo, tem uma pessoa que escreveu outro de um comentário falando assim, olha, eu comecei a fazer vídeo ano passado, falei, entrei no curso de matemática por influência do seu canal. Entendeu? Isso é muito gratificante, mas a responsabilidade também é muito grande, né? Sendo que eu nem sou uma pessoa assim, um grande conhecedor, você sim, é uma pessoa que pelo menos está, né, assim, é um pesquisador da área, né? Então você tem assim um gabarito, digamos assim. Eu sou mais um entusiasta, né? Eu fico, nossa, caramba, mas eu considero isso como uma coisa positiva, que eu gosto de pensar que o mundo será melhor se as pessoas estudarem mais, sabe? Se você tiver mais pessoas estudando, buscando mais cultura, né? E acaba que no Brasil, não sei se você tem essa impressão, mas tem muitos aspectos culturais que vão na contramão disso. Né? De pessoas que incentivam contra você estudar. Não, você não vai estudar, é como se fosse uma perda de tempo e tal. Então, ter um canal, uma forma assim, de incentivar as pessoas que vá na contramão disso, eu vejo como uma coisa muito positiva, sabe? Eu já vou concluindo, volto a pergunta para você. Onde você vê seu canal falando assim daqui a 3 anos ou mais?
eu preciso ser bem honesto que eu nem esperava que o canal chegasse onde chegou com Aham. 1 ano e meio e 100 mil inscritos. É, é algo muito maravilhoso, eu agradeço demais pela comunidade, pelo apoio. Eu não esperava chegar nessa meta, sem dúvida nenhuma. E ainda mais com um estilo de vídeo que não é um estilo de vídeo padrão do YouTube, onde você não mostra o seu rosto, falando sobre algo que as pessoas tendem a não gostar, que é matemática. Então, Aham. realmente não é algo que eu esperava. Então, o meu objetivo, talvez daqui a 3 anos, seria o que eu consegui agora com os 100 mil inscritos. Então, eu já estou muito feliz em onde o canal chegou. E algumas coisas que eu gostaria de fazer mais pela comunidade. ah, sinceramente, eu gostaria de estar no Brasil, porque eu gostaria de conhecer os inscritos do canal. Isso é uma coisa que é muito legal. Sempre que vem alguém que viaja aqui para Itália e me manda um e-mail, tipo, eu tô indo para Florença, podemos tomar um café? Aí eu, poxa, com certeza, para mim é o maior prazer conhecer um inscrito do canal. Então, eu Aham. gostaria de estar mais próximo da comunidade. Eu gostaria de conhecê-los, entendeu? Eu gostaria de saber quem são as pessoas, quem são os jovens que estão estudando. Por exemplo, recentemente a gente teve os meninos do Discord que passaram no vestibular da FUVEST para o bacharelado em matemática, engenharia. Teve o pessoal que entrou no Empatec, foram 3 pessoas do Discord, se eu não me engano, que entraram no Empatec. E eu queria muito conhecer essas pessoas. E eu queria muito poder fazer algo por elas além do que apenas os vídeos. Então eu Uhum. não sei exatamente o que é ainda, mas meu objetivo sempre vai ser a comunidade. Aquilo que eu puder fazer para continuar fomentando a descoberta da matemática pelos jovens, daquilo que, na minha opinião, realmente é a matemática, eu farei com certeza. Então, daqui a 3 anos, com relação a inscritos ou alguma coisa assim, ou sinceramente com relação a, a recompensas financeiras, eu não tenho nenhum objetivo em específico. Seria muito legal se o dinheiro que o YouTube me pagasse cobrisse, por exemplo, o salário de pós-doc daqui a 3 anos. Seria maravilhoso, mas eu acho que isso está bem, bem longe de acontecer ainda. Aham. Então, isso seria legal, mas o que eu realmente gostaria de fazer são coisas pela comunidade. Eu gostaria de estar no Brasil para conhecê-los pessoalmente. Uma coisa que eu nunca mencionei, mas que eu vou mencionar aqui, primeira vez, é Ó, exclusividade. exclusividade, hein? Isso aí. Eu tenho muita vontade de financiar uma bolsa de iniciação científica para alguém fazer pesquisa junto comigo na minha área. Isso seria algo que eu teria muita alegria em fazer. Então, por exemplo, Uhum. sei lá, uma parceria com alguma empresa. Recentemente teve a colaboração com a Insider, com outra empresa. Então, tipo, encontrar alguma empresa ou eu mesmo conseguir tirar das minhas finanças um salário de iniciação científica para um aluno que seja equivalente, por exemplo, à bolsa do CNPq ou até um pouquinho mais, que seja feita de uma maneira que vá pelo CNPq para esse aluno receber, então, o Uhum. diploma de iniciação científica, para que tudo seja bem direitinho, bem bonitinho, mas eu ser a pessoa que vai financiar aquilo. Ela não Uhum. precisa necessariamente estudar comigo, ela poderia estudar com um professor da universidade dela, afinal de contas eu sou só um doutorando, eu não sou ninguém no mundo acadêmico ainda, mas eu gostaria de ajudar aquela pessoa a conhecer um pouco mais sobre a minha linha de pesquisa, que eu Legal. acho que é pouco conhecida no Brasil. Então, essa seria uma coisa que eu ficaria muito feliz em fazer, financiar um pouquinho da carreira científica de alguém. Assim como eu fui muito ajudado por vários professores e bolsas de iniciação científica e bolsas de mestrado, eu gostaria de ser aquele que ajuda também jovens a entrar na ciência, especialmente na matemática. Não sei se vai ser possível, não sei se eu vou conseguir um dia alcançar esse objetivo, mas sem dúvida alguma seria algo que eu ficaria muito feliz em fazer. E isso é uma das coisas que eu julgo que seria fazer pela comunidade. Legal, cara. E foi bom você ter falado nisso, porque eu já pensei em fazer algo parecido, acredita? Na Sério? verdade, eu já fiz algumas coisas assim. Na época da pandemia, né, que eu fiquei um tempinho sem dar aula particular, eu dei aula para um grupo de alunos que eram alunos que não tinham condição de arcar com o custo da aula de escola pública. E um desses alunos,
ele conseguiu uma bolsa numa escola particular, entendeu? Depois disso. E eu falei, Uhum. nossa, caramba, assim, às vezes uma sementinha, claro que dependeu também do esforço dele e tal, mas uma sementinha que você coloca, às vezes você faz uma diferença muito grande na vida das pessoas. Então eu pensei também em dar aulas particulares, não só dar aulas particulares, mas talvez dar uma mentoria, sabe? Mas eu pensei em fazer algo focado em pessoas de baixa renda, entendeu? Que precisassem talvez ele até de um apoio maior, um apoio psicológico, entendeu? É... Aí esse lado da pesquisa acabou que talvez entraria também, porque eu pensei isso, caramba, imagina se dessas comunidades de matemática surgir, não sei, alguma colaboração em pesquisa, né? Ou algo do tipo. Eu não sei se qual que é a magnitude que isso teria, né? Não sei o quão difícil seria fazer isso, mas seria legal, imagina. Você criar um grupo de Colab- pesquisa, alguma coisa assim, produzir alguma coisa, né? Colaboração em pesquisa eu acredito que já existe, mas eu não Uhum. posso dar mais detalhes. Vamos ter que aguardar um pouquinho, né? As novidades Olha, ok, saírem tem, até o final do ano, no próximo ano. ó, vamos ter novidade aí, hein? Pessoal, então, tive essa conversa aqui com o Igor. Igor, obrigado, viu, por ter vindo. É sempre bom a gente conversar. E você quer deixar alguma consideração final para quem está nos assistindo? Primeiramente, pedir licença e agradecer a comunidade aqui do canal Geometria das Ideias por ter me recebido tão bem. Muito obrigado especialmente a você, foi um grande prazer essa conversa. Finalmente está em um canal diferente que não é o meu canal. É muito legal, espero que a gente possa repetir isso outras vezes. E é isso, muito obrigado pelo espaço.